Atualmente eu trabalho na Igreja Batista da Lagoinha. Eu sou contratado ali não como tecladista, não como para estar executando ali o teclado nos cursos, mas sim para o departamento de ampliação e desenvolvimento. Que a gente trabalha com o sistema de VS, né, os multitracks e a parte da direção musical da banda ali da igreja. Eu acredito não, eu fui o primeiro músico contratado assim para exercer essa função na igreja em anos. Nós já tivemos alguns pastores de louvor que eram específicos da música mesmo contratado. O último que teve era o Rafael Araújo, que é um baita ministro assim, que ele veio ali da igreja do R.R. Soares, ficou anos lá com o R.R. e veio para cá. Depois disso, não temos mais um pastor de música contratado. Hoje, lá na Lagoinha, tem eu, que trabalho com a parte de ampliação e desenvolvimento, e tem 2 músicos contratados, que são contratados efetivamente para tocar, que é o Caleb, que é tecladista, e o Samuel Chaves, que é baterista. Eles foram contratados por causa de uma demanda de uns cultos que acontecem no final do dia, onde é difícil contar com voluntários. Normalmente, nesse horário, está todo mundo trabalhando. E, nesses cultos, a gente adotou uma dinâmica onde é realmente assim, um baterista, um tecladista e o multitracks funcionando. Esse workshop aqui, o foco dele é a gente falar sobre os multitracks, mas eu queria fazer uma abertura aqui, falando um pouquinho sobre o nosso sistema organizacional ali na igreja, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai desempenhar aqui no segundo momento. Eu vou dividir em 2 momentos. Um primeiro aqui, eu vou fazer uma introdução, vou falar um pouquinho. A gente faz um cafezinho ali, aí a gente volta para os 2 softwares que eu vou falar a respeito. Hoje eu vou falar aqui sobre o Ableton Live e sobre o Playback da Multitracks. Beleza? Ali na igreja, a gente tem uma média ali, semanal de mais de 30 cultos por semana. E para atender esse número assim, tão grande de cultos, a gente tem hoje no nosso time lá, mais de 350 voluntários. É muita gente, porque é muito culto, e, inclusive, assim, para tocar, eu sou voluntário também, para tocar nesses cultos principais, culto de domingo, culto fé, inclusive os meninos que são contratados também, nesses cultos principais, eles ali estão como voluntários. Então, para organizar isso, você imagina, você montar a banda para tocar em mais de 30 cultos por semana, uma pessoa ali com planilha de Excel, não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente usa uma plataforma que chama Planning Center. Eu acho que a tela já está espelhando, né? Eu vou abrir a minha... Deixa eu só rotear a minha internet aqui, só um segundinho, que eu vou abrir a plataforma do Planning Center para vocês verem como que funciona. Então, para gerenciar isso, a gente usa... O Planning Center é um aplicativo que foi desenvolvido especificamente para igrejas, para culto, tanto que ele chama Planning Center Service, né? Service em inglês, culto. E é uma ferramenta assim que às vezes você está ali numa igreja pequena, onde você tem uma banda, talvez você não precisa, né? Mas eu sei que hoje a realidade de muitas igrejas são muitas bandas ali, então é um negócio assim que para a gente ali na igreja não teve como fugir dele, sabe? E antigamente a gente tinha na igreja exatamente essa questão de bandas. Hoje em dia a gente não tem mais as bandas, são que a gente chama de... Há um tempo atrás a gente chamava de GL, Grupo Lagoinha, e começou a misturar todo mundo. E isso, por sinal, foi muito bom para o ministério, porque gerou uma integração assim, muito grande. Antigamente tinha os grupinhos, tinha a banda lá da Dani Baião, tinha a banda Vinho Novo do outro lado, tinha o El Chamar lá do outro lado, e aí ninguém se encontrava com ninguém. Hoje em dia, deixa eu espelhar a tela aqui. Hoje em dia, todo mundo toca com todo mundo. Inclusive, a gente adotou um sistema lá de tocar com
gente adotou um sistema de tocar com 2 tecladistas e 2 guitarristas, espelhar. Isso. Agora ela ficou pequenininha aqui, olha. Então, o que acontece? Essa aqui é a plataforma do Planning Center. A gente tem uma equipe lá que trabalha com ele, que faz o cadastro. Todo mundo precisa estar cadastrado nessa plataforma. E aí chega uma demanda. Essas datas que vocês estão vendo aqui são todas datas que eu já aceitei e que eu vou estar presente tocando. E aqui, olha, em todas elas eu estou em 2 posições. Uma eu estou como DM, diretor musical. Isso. Diretor musical e tecladista, tá vendo? Então, todo mundo recebe essa demanda ali no seu celular. Esse aplicativo ele funciona no celular também. E, inclusive, quando aí você entra lá na demanda que apareceu para você, olha. Aí ele me fala aqui, quer ver? Times. Mostrar todo o time. Ele me fala ali quem é o baixista, quem é o baterista, o DM, no caso, sou eu. DM é abreviação, tá, pessoal? Diretor musical. E o guitarrista, eu vou ter um guitarrista 2 nesse dia, vou ter um tecladista 2. Normalmente, enquanto eu vou estar ali tocando o piano, ele vai estar lá fazendo o pad e os sintetizadores. E aí, normalmente, quando acontece isso, eu dou uma aliviada no VS também, para não ficar aquela coisa sobrecarregada demais, né? Então, eu tenho todas essas informações, inclusive informação de ensaio aqui. A gente não... Vou falar um pouquinho sobre o ensaio depois. Então, esse é o Planning Center. Então, como é que acontece? Você está lá na sua casa e chega a demanda para você, culto domingo, 20h30, domingo, 18 horas, você aceita ou declina. Todo mundo tem a liberdade, se não tiver disponibilidade naquele dia, você pode declinar ali. A gente sempre pede uma justificativa, porque nós passamos um período assim, onde as pessoas... começou a declinar nos cultos de sexta-feira, começou a declinar nos cultos de quinta, e nunca declinava no culto fé. Aí o pessoal começou a querer estar só no culto fé, no culto de domingo. E aí a gente pede uma justificativa para a gente gerar estatística aqui. Né? É algo que acho que foi superado, graças a Deus. Então, aí chega essa demanda para a gente. Você aceita ou não? Chega na semana da ministração, a ministração ela vai ser no domingo, por exemplo, às 10. Quando dá na segunda, o diretor musical monta um grupo de WhatsApp. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui para mostrar para vocês aqui. A gente monta ali um grupo do WhatsApp e mesmo a pessoa já tendo confirmado anteriormente no Planning Center, eu tenho o hábito de mandar uma segunda confirmação, porque tudo pode acontecer ali durante o percurso, né? E lá na igreja, assim, não é muito legal ter falhas, porque ali, quando eu costumo falar que quando dá aquele countdown ali, aquela contagem final ali, deu o horário, o culto começa, independente de como as coisas estiverem. E lá é muito pontual com as coisas, então, eu sempre faço essa checagem em 2 etapas aqui, olha. Por exemplo, próximo domingo agora, 10 horas aqui, olha. Aí eu costumo fazer isso aqui, olha. Uma segunda confirmaçãozinha, todo mundo confirma, inclusive, olha só, o Varela, por exemplo, baterista, havia confirmado no Planning Center, chegou na semana, ele é militar, ele foi escalado para trabalhar. Então, uma conferência em 2 etapas aqui, salvou, me deu tempo de trazer outro baterista. E aí, normalmente, o que a gente faz? Montou o grupo do WhatsApp, eu vou lá e vou conversar com o ministro, ele vai me mandar o repertório que a gente vai fazer no domingo. Daí, a gente tem um link aqui de VS já em LR. LR um lado é VS, o outro lado é clique. E aí nós mandamos no grupo do WhatsApp exatamente os mesmos VS que a gente vai usar no domingo, já em LR, para todo mundo poder estudar. E aí todo mundo estuda. Com essa dinâmica, a gente não tem ensaio. Lá na igreja, eu não sou a favor de não ter ensaio, eu acho que é muito bom a banda ensaiar, mas a gente vive numa demanda ali tão alta assim, que se for ensaiar vai ser um grande problema.
Então, a gente conta assim, com a conscientização de todo mundo. O multitracks, o VS, eu acho que ele traz uma segurança muito grande, por causa de alguns elementos eletrônicos que somam, e o fato da gente saber que a gente vai tocar, pelo menos a primeira vez, a música na íntegra como está. Então, se a pessoa ali na casa dela, ela ensaiou com o VS, não tem como dar errado. Não sei se vocês concordam comigo, mas... então, a gente sempre pede, tira todos os temas, todos os solos, igualzinho, até o final da música. Quando a música acabar, deixa Deus usar o ministro e a gente segue livre. Mas, então, nesse formato, a gente não tem ensaio. Aí, a gente vai para a ministração, a gente chega 1 hora antes ali do culto para dar uma passada, a gente passa todas as músicas, e o último passo assim, da ministração, depois do culto, é um relatóriozinho de feedback que a gente manda ali pelo WhatsApp, onde o ministro responde algumas perguntas, se foi tudo bem, se chegaram todos no horário. A gente faz isso assim, não para constranger ninguém, mas também para obter um banco de dados ali de coisas recorrentes que pode acontecer, e para poder dar um feedback. Eu acredito que, isso, na verdade, essa questão do feedback nós implantamos logo quando eu entrei. Eu acredito que é com feedback que a gente cresce. Eu lembro uma vez que eu não sei, eu acho que todo mundo aqui é músico, o Gui, baixista, que toca com o Diante do Trono, Gui Mamute, que era dono do estúdio Mamute. O Gui é muito amigo meu. Quando ele veio de Santos, ele morou lá na minha casa, nós alugamos um espaço para ele, então a gente é muito amigo, assim. E isso, acho que lá em 2010, mais ou menos, e eu lembro que uma vez ele me deu um feedback assim, que me ajudou demais. Nessa época, eu tinha uma demanda muito grande de coisas e trabalhava, e tinha um trabalho regular durante a semana, não vivia só de música. E aí um dia ele falou: ô, Digão, cara, você está enrolado, velho, você não sabe falar não, e hoje, cara, as pessoas não querem te chamar mais para as coisas porque sabe que você vai enrolar. E, tipo assim, eu tinha dificuldade de falar não. Então, você acabava falando sim para tudo e eu não conseguia cumprir aquela demanda. Aí o Gui me deu esse feedback e foi algo assim que eu guardei para a minha vida. Foi um feedback assim, duro, porque ele não falou assim, gentilmente, ele foi duro comigo ali. E foi algo que realmente assim, trouxe uma transformação para a minha vida. Sabe? Então, eu acredito que a gente cresce com feedbacks sinceros. Então, ali na igreja, a gente caminha com essa visão de sempre ser bem objetivo e trazer feedbacks bem claros para o pessoal, sabe? Então, o último passo da ministração é esse: o diretor musical manda um relatório de feedback para o ministro e um relatório de feedback para o diretor musical também. Né? Eu mando, na verdade, um para o diretor que esteve lá no dia, porque não sou só eu o diretor, a gente tem, acredito que uns 15 diretores musicais que atuam, todo culto tem uma pessoa que é responsável por fazer essa parte que eu estou falando aqui, de direção musical. O diretor musical, ele, resumidamente, ele é a pessoa que vai fazer esse pré-culto ali, enviando os VS, confirmando os tons com os ministros. Na hora do culto, ele é a pessoa que vai dar a direção quando a música acabar ali, o que a gente vai fazer. Porque eu acho que uma banda sem um diretor musical é como um carro desgovernado, sabe? Que fica todo mundo esperando, um ver o que o outro vai fazer ali, e se acaba ficando uma coisa descontinuada. Então, o diretor musical, ele tem que estar ali ligado o tempo inteiro, e de olho no pastor, de olho no ministro, e ele é que vai comandar as dinâmicas ali. E você tem uma administração muito mais fluida quando você tem alguém ali consciente fazendo esse papel, e trabalhando as dinâmicas, vão crescer, vão diminuir. Então, essa é a função do diretor musical. Então, ele também recebe um relatório de feedback. Então, esse é o último passo da ministração. E deixa eu seguir aqui para o próximo... deixa eu ver se falta alguma coisa disso aqui. Então, é isso. Eu vou começar falando um pouquinho aqui. Eu acredito que muitos de vocês já devem saber assim, sobre a seção linear da música. Hoje, quando a gente fala em multitracks, a gente ouve o tempo inteiro ali o guide falando uma seção. Né? A gente tem ali a intro, acho que, né, não precisa nem explicar o que é a intro. A gente tem o verso, também não precisa explicar o que é um verso. A gente tem o pré-refrão. Pré-refrão,
na minha visão, é um verso 2, só que normalmente ele é caracterizado ali por algumas mudanças de nuances ou mudanças de acordes. Por exemplo, a gente está cantando lá, em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Isso é um verso 1. Em espírito, posso chamar esse de verso 2 se eu quiser. Em verdade te adoramos, te adoramos. Pré-refrão, Rei dos Reis. Ele antecede o refrão. E Senhor, te entregamos. E o refrão, para te adorar. Então, o pré-refrão ele tem essa função. Ele pode, normalmente, quando você pegar um multitracks que veio originalmente da Multitracks, na maioria das vezes eles vêm com guide em inglês. Aí é o pre-chorus, né, que é o pré-coro, que é a mesma coisa. Refrão, coro, eles são a mesma coisa. Aí nós temos o interlúdio. O interlúdio eu acho que é um termo assim, usado de forma errada, porque o interlúdio mesmo vem da música clássica, lá quando uma música repetia muitas vezes, e a música sacra também, quando ela repetia muitas vezes, aí fazia-se um dos versos ali só instrumental. Esse era o interlúdio. Então, nos multitracks, a gente costuma escutar muito esse termo. Interlúdio é um instrumental. Trazendo para a nossa realidade da música atual, o interlúdio é um instrumental. A gente tem a ponte, né, em inglês vai ser o bridge. Acho que a ponte é um momento fácil também de se identificar ali no multitracks, é aquela parte mais forte ainda, onde você tem ali onde o baterista, normalmente, ele vem com toda a dinâmica dele, conduzindo no ride, normalmente, ou às vezes um tribal de bateria, e a melodia muda, os acordes mudam. A ponte é um momento muito marcante da música, e a gente tem a tag. Todo mundo sabe o que é uma tag? Alguém sabe o que é uma tag na música? Pode falar. Exatamente, a tag, ela quando a gente está tocando aqui, olha, grande, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida, confiamos pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Tag, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Tag, pois só tu és o Deus. Isso é uma tag, essa pequena repetiçãozinha que a gente faz no final do refrão ali, e é algo muito comum. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, tag, de Deus. Tag de novo, eu cantarei da bondade, tag, de Deus. Final, eu cantarei da bondade de Deus. Isso é uma tag. E é algo assim que é extremamente comum na nossa... E a tag não traduz muito para o português. Normalmente traduz como repetição, mas tag, na verdade, é uma etiqueta, quando você traduz assim, do inglês mais literal. Assim. Mas... você vai escutar muito nos VS também, outro. Outro em inglês vai ser a saída. A saída ela é um pouquinho diferente do final da música. O final da música é literalmente o último acorde, acabou. A saída é aquele instrumentalzinho que a gente faz no final. Você não pode chamar de interlúdio porque ele não está no meio. E às vezes ele é curto. Então você vai escutar o VS, se tiver com o guide em português, você vai escutar ali saída. Se tiver em inglês, você vai escutar outro. Essa é a saída. Então, esses são os principais, as principais seções linear que tem na música hoje. Existem mais. Existe o pós-coro e outras, mas não são muito usadas. Para algumas dessas seções, a gente tem um padrão de sinal que o ministro faz, que é um negócio assim, que é essencial assim, na ministração. Eu acho que quando você está tocando com o multitracks, durante a execução da música é algo desnecessário, mas quando acaba a música e o ministro vai fazer um espontâneo ali, vai ministrar um pouquinho, às vezes eu percebo as pessoas perdidas um pouco, porque às vezes o tecladista está ali, ele toca a harmonia do verso e o ministro entra cantando a harmonia do refrão, ou a ponte, ou vice-versa. Então, existem alguns
algumas formas que a gente usa para isso. A Ana, quando ela estudou no Christ for the Nations, ela trouxe para o Brasil, na verdade ela trouxe assim, para Lagoinha, já existia aqui, mas ela trouxe um padrão internacional que eles usam. Alguns desses sinais são assim, extremamente importantes e a gente usa demais no nosso dia a dia. Eu não sei se vocês, se tem alguém aqui que já costuma utilizar esses sinais. Vou falar dos mais importantes aqui. O coro. Coro é um C. Assim. Então, a Ana, por exemplo, ela é muito discreta. Ela está ministrando aqui, aí ela quer voltar no coro, ela faz muito discretamente, mas de forma visível. É muito importante que o diretor musical veja. Porque eu já vi, às vezes, a pessoa fazendo nas costas assim, aí, às vezes, o back vocal está todo aqui e o ministro, e acaba que o diretor musical não viu. E é quem tem que repassar esse comando para a banda. Ó, pessoal, vamos voltar no verso, sol maior. O meu líder lá na igreja, o Felipe Barros, ele costuma falar que o diretor musical tem que falar o tempo inteiro. Tem que sair de lá com a garganta seca, de tanto falar. Ele está ali para guiar a banda e... eu acho que todo mundo, eu estou falando que o diretor musical deve falar, acho que todo mundo sabe que o diretor musical usa um microfone de comunicação onde ele fala no ouvido de toda a banda, né? Então, eu vou falar de alguns sinais muito importantes aqui, ó. Coro, esse C, é um C mesmo. Ponte, é um C de cabeça para baixo, né? Consegue ver a imagem da ponte assim. E eu queria ter trago alguns exemplos em vídeo aqui, mas não deu para trazer. Mas nós vamos usar isso aqui na segunda sessão, aqui, na segunda parte. Eu vou fazer uma demonstração com o pastor Daniel e vamos conseguir explicar. A gente tem não temos sinal para verso, para pré-refrão, não tem. Esse aqui, ó, voltar no início da música. O início, cantado, não na introdução. Normalmente, a gente está tocando ali, acabou a música, né? Eu não sei para onde o ministro vai, se ele vai entrar na ponte de novo, no coro, ele deu um sinalzinho, eu sei que ele vai cantar. Te amo, Deus. Não é comum, né, no final da música, mas fez uma ponte, tua bondade me seguirá, me seguirá. Eu sei exatamente para onde ele vai quando ele faz esse sinal. Então, a gente tem o coro, a ponte, voltar no início. O sinal que eu acho muito importante, 2 dedinhos assim, olha, tag. Então, a gente está cantando lá, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. O ministro está aqui, olha, pois só tu és o Deus eterno. Eu sei que enquanto ele estiver ali com o dedinho da tag, pois só tu és o Deus. Aí é muito importante também que qualquer sinal que o ministro for fazer para o diretor musical seja feito em tempo do diretor musical entender, dar o comando para a banda e até, no segundo momento aqui, eu vou mostrar para vocês que é possível manipular o VS em tempo real. Às vezes eu estou tocando ali, eu quero repetir o coro uma vez. E o VS, ele fala que não, depois do coro já vai para a ponte. Então, é possível. Porém, esse sinal tem que ser dado assim, muito claramente e com um tempo hábil ali para o diretor musical poder manipular essa sessão em tempo, dar o comando para a banda. Então, é muita coisa. Então, o sinal tem que ser visível e tem que ser dado no tempo certo, exatamente. E ela fez igual o Felipe Barros. O Felipe, ele tem mania, às vezes, porque normalmente tudo que é circular vai ficar em loop. Né? Então, ele faz muito isso aqui, ó, pois só tu és o Deus eterno. Enquanto ele estiver com a tag ali, eu sei que ele vai repetir, eu não preciso dar um comando diferente para a banda. A gente tem um comando de fechar, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E a gente tem o comando de fechar ralentando a música. Às vezes o ministro quer que a gente termine ali ralentando. Pois só tu és o Deus eterno sobre... Aí eu já chamo o batera, ralentando. Tumbani céu. Então, esses sinais são muito importantes para o bom desempenho desse momento livre. A gente tem também um sinal que a gente faz muito, que é esse aqui, olha, quando o ministro quer que intensidade ali, que dobra o bumbo e que cresce e que vem com os tambores. Então, esse sinal aqui, ele
manda o ministro, o DM, chamar a banda para cima. E assim como esse aqui não precisa nem falar, né? Menos. E esses sinais, esses que eu falei, todos fazem parte, com exceção do coro, que tem uma exceção. O coro, existem 2 padrões assim, de linguagem de sinal. Esse que a Ana trouxe do Christ for the Nation é coro, mas existe um que fala que esse é sessão. Independente da sessão que você tiver, você repete a sessão. Mas o mais usado, e o que a gente adotou para nós lá, é esse aqui como coro. Existe um de repetir sessão, que é esse aqui, olha. Se o ministro fizer isso aqui, quer dizer que eu vou tocar de novo a sessão que eu tiver. Algumas sessões são fáceis, por exemplo, o coro, ponte, a gente tem sinal específico, mas pré-refrão, verso, não tem sinal para pré-refrão e para verso. Então, se o ministro fizer esse sinal para mim, eu sei que eu vou repetir a sessão que eu estou nela. Então, recapitulando, coro, sempre assim, bem visível, tentar fazer visível e de forma natural, né? O que para alguns é fácil. O André também, ele faz de forma muito natural quando ele está ministrando com a gente ali. E eu lembro uma vez que o André fez um fora do padrão. Eu estava ministrando com ele, uma das primeiras ministrações que eu fiz com ele. Aí ele virou para mim, eu não perguntei o que era, mas eu pensei comigo, gente, o que é isso aqui? Era pouco volume. Ele adotou esse sinal, ele tem essa mania. Se ele fizer isso aqui, pouco volume, baixinho, mas esse, eu não sei de onde ele tirou esse sinal, não. Então, os principais, coro, ponte, tag, normalmente, igual a irmã fez, se fizer circular, melhor ainda, que a gente sabe que vai ficar em loop ali aquela tag, repetir sessão, independente de qual eu estiver, voltar no início, esse é importante também, crescer, diminuir, finalizar. Esse aqui é um sinal que é perigoso, porque tem ministro que tem o hábito, né? E às vezes ele não está querendo dar o sinal ali. Você tocou a introdução, o ministro está lá. Então, assim, tem que conhecer bem o ministro e terminar ralentando. Ponte, eu acho que eu falei de todos aqui. Saída, tag. Existem uns que eu acho que são muito difíceis de aplicar, mas usa. Inclusive, no último congresso do Diante do Trono, a Ana fez esse, numa determinada música, um joinha, subir de tom. Existe o descer de tom também, mas é algo assim que eu acho que não dá para aplicar, né? Vamos descer o tom aí, assim, no susto, não é algo que... Até subir o tom é um negócio que tem que ser, eu acho que é bom que seja previamente conversado, mas ele ajuda para ter certeza que o ministro está ciente que vai subir o tom. Fez isso aqui, eu estou ciente que ele, de fato, vai subir o tom ali. Então, pessoal, esses sinais é muito importante, sabe? Eu não consigo ver uma ministração sem a utilização desses sinais, a não ser assim, que seja quando você está ali com uma pessoa acompanhando ela sempre, você toca sempre o mesmo repertório, é algo fácil, né? Porque todo mundo já se conhece e, às vezes, o jeito que o ministro fala ali, você já sabe para onde ele vai. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. E quando você está tocando ali num projeto fixo, normalmente você tem um repertório ali de 10, 15 músicas que você vai viajar tocando ele. Aí, normalmente, as pessoas têm o hábito de, sempre que termina a música, seguir um mesmo caminho, né? Às vezes, termina a música, a pessoa já tem o hábito de voltar no coro dela, voltar na ponte. É algo fácil de fazer uma leitura. Mas, no dia a dia, não é bem assim. A gente... pode acontecer qualquer coisa. E lá na igreja, assim, são muitos ministros. Aí, existe o Felipe Barros, ele tem um pedalzinho de comunicação, onde ele pisa e fala com a banda também. Facilita muito, que a gente sabe exatamente o que ele quer.